Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos para o capítulo 7 de Atos, para os versículos 9 ao 16. Estamos seguindo aqui na defesa de Estevão. Ele aqui está sendo acusado pelo Sinédrio, pela liderança daquela nação, liderança do povo. Houve ali grandes calúnias contra Estevão, e aqui então está proferindo sua defesa. Primeiramente ele falou sobre Abraão, sobre o patriarca Abraão, que nós vimos semana passada, que ele saiu da sua terra para uma promessa que Deus havia dado a ele, sem que ele soubesse de nada, onde era, como era, para onde ele iria, mas era uma promessa de Deus, e ele vai então e entende e tem fé na promessa de Deus e crê no Senhor. Hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 9, vamos até o versículo 16. Vamos lá. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Nós vemos aqui a segunda parte da defesa de Estevão. Vimos que ele falara de Abraão no início e dos outros patriarcas, Isaac e Jacó, e fala que de Jacó vieram os 12 patriarcas, como nós sabemos, ali destes 12 patriarcas nas tribos de Israel, dessas 12 tribos onde são distribuídas ali os locais onde ficaria Israel. Está fora disso Levi, obviamente, a tribo de Levi, que não recebe herança, por terem parte do serviço do Senhor ali, e José, que recebe como se fosse um primogênito, de Jacó. Obviamente que ele não era o primogênito, mas era como se fosse o preferido de Jacó ali, e ele era da mulher que ele amava, que era Raquel. Ele tinha duas esposas, a Raquel e a Lia. Fala que ele amava mais a Raquel, e, na verdade ele tinha trabalhado pela Raquel, na verdade, se os irmãos conhecem bem a história. E ali então José não tem uma tribo, mas é como se ele recebesse uma porção dobrada, porque esta tribo, que seria a tribo de José, na verdade são duas tribos, que são dos seus dois filhos, Efraim e Manassés, ok? Apenas aqui uma breve explicação sobre as 12 tribos de Israel. O que o texto está nos ensinando aqui, esse texto que nós estamos falando aqui? Ele está falando aqui da defesa de Estevão ante as falsas acusações. Como nós vimos nas semanas anteriores, algumas pessoas ali foram subornadas, elas receberam vantagens, dinheiro, algum tipo de situação, prata, ouro, para que elas mentissem acerca de Estevão, falassem mentiras acerca dele, falando acerca dos costumes de Moisés, que ele mudaria os costumes de Moisés, que ele faria outras coisas, que ele falava contra a lei de Deus, que ele falava contra o templo. Então ele estava sendo caluniado, sendo falado várias coisas, várias mentiras contra ele. Estevão era um diácono que havia sido colocado ali, escolhido, um dos 7 diáconos, e o que ele faz para se defender? Ele usa a palavra de Deus,
ele ali está sendo perseguido por causa da palavra de Deus e não por causa dos milagres que ele fazia ali, mas por pregar a verdade, por pregar a palavra de Deus. Então ele insufla a ira daquelas pessoas ali, eles ficam irados contra ele e começam a proferir mentiras contra Estevão. Há um paralelo aqui entre a rejeição aos profetas do Antigo Testamento e com a rejeição dos contemporâneos dos discípulos. Então o que Estevão está fazendo, ele está fazendo este paralelo. Ele está falando, olha, assim como os patriarcas, como os profetas eram rejeitados lá no Antigo Testamento pelos nossos pais, vocês estão rejeitando a palavra de Deus agora. Aqueles profetas que vocês tanto exaltam lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles foram rejeitados pelos seus antepassados, e da mesma forma vocês estão rejeitando aqueles que estão trazendo a palavra de Deus hoje. Tanto é que no versículo 51, que nós vamos chegar ainda, mas nós vamos ler hoje para entendermos todo o contexto que Estevão está proferindo aqui a sua defesa, ele fala o seguinte, no versículo 51, depois de ele trazer toda a sua defesa, de expor a palavra de Deus, o Antigo Testamento ali, ele fala o seguinte, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Olha que palavras fortes Estevão está proferindo aqui. Ele fala, vocês são duros e vocês... A palavra que ele fala aqui é terrível. Ele fala, vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Em outras palavras, o que ele está falando, vocês são incrédulos. Vocês são apenas religiosos. Vocês não são crentes verdadeiros. Porque vocês, por mais que vocês tenham a circuncisão física, porque a circuncisão física ela era feita ao 8º dia de vida daquele que nascia ali, do homem. Era feita então a cirurgia no prepúcio dele, do prepúcio. E então ali aquilo era um símbolo de que ele pertencia a esta aliança com Deus. O que Estevão está falando aqui é, vocês podem até ter a circuncisão física, mas espiritualmente vocês são incircuncisos. Vocês são pagãos, vocês são iguais aos pagãos, iguais aos idólatras, iguais a todos aqueles povos que desprezam a Deus, porque vocês são incircuncisos. É uma incircuncisão que não se dá para notar pelos olhos. É uma incircuncisão espiritual, porque vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Por mais que fisicamente vocês sejam incircuncisos, espiritualmente vocês não são. É como se nós falássemos hoje, olha, você foi batizado fisicamente, mas espiritualmente você não foi batizado pelo Espírito Santo. Você foi lá afundado na água, mas você não foi mudado, o seu coração não foi mudado pelo Espírito. Então você não foi batizado espiritualmente. Você apenas mergulhou numa piscina, ou num rio, ou no mar, ou em qualquer outro lugar, mas você não é batizado espiritualmente. É isso que Estevão estava falando. Isso é uma palavra extremamente ofensiva, e ele fazia questão de ser ofensivo para confrontar essas pessoas, porque o evangelho não tem que ser politicamente correto. Você não tem que pensar se a pessoa vai se ofender ou não. Você vai falar, olha, aquilo que você está fazendo não condiz com a vida de uma pessoa que nasceu de novo. Isso é coisa de gente morta. É isso que Estevão está falando aqui. Então este é o contexto que está sendo ensinado aqui, da rejeição destas pessoas com relação à palavra de Deus. A palavra e os profetas então são rejeitados. Percebam ali o que Estevão fala no versículo 9, ele fala, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. A palavra de Deus, os profetas, os patriarcas, eles eram rejeitados. José era rejeitado aqui, os irmãos dele tinham ciúmes dele, porque o pai preferia ele, Jacó. Nós vemos ali que Jacó faz aquela túnica para ele, bonita, e os irmãos ficam enciumados. E a gota d'água são aqueles sonhos que José tem, que fala daqueles feixes que se dobram ante o feixe dele, os irmãos ficam irados com aquilo. E aí ele fala ali
do sol e da lua, depois daquele outro sonho que ele tem, né? E os pais dele ficam irados, como você vai reinar sobre nós, então? Então aqui mostra a rejeição que eles tinham ante aquilo que Deus estava mostrando para ele acerca do ministério que seria dele, do propósito que Deus tinha para a vida dele. José, que nós podemos dizer que ele foi uma verdadeira vítima da fake news, que o que falaram acerca dele foram muitas coisas, não é verdade? Hoje nós temos muita fake news por aí. Se você entrar no WhatsApp, aí tem várias correntes de fake news e Facebook. As mais comunzinhas são aquelas que aparecem uma criança toda cheia de problemas. Lá pode até ser uma foto real, mas ele fala, a cada compartilhamento, o Facebook, o WhatsApp vai dar não sei quantos centavos de dólar para o tratamento das crianças. Mentira. Fora outras coisas que aparecem por aí relacionadas à política e a outras coisas mais. Mas aqui José, ele foi uma pessoa vítima de fake news. Por quê? Os irmãos dele jogam José num buraco, vendem-no como escravo a um grupo de midianitas que estava passando por ali, e depois disso eles ensanguentam a roupa dele ali com o sangue de um animal, levam para o pai dele e falam, José morreu. Então ali já começa a falar, ele morreu. E aí ele vai para o Egito, se torna escravo no Egito, se torna servo de Potifar, e a Bíblia aqui está falando que Deus era com ele. O texto aqui nos mostra que, mesmo ele indo como escravo ao Egito, Deus estava com ele e ele acha mercê diante de Potifar, tanto que ele é responsável pela casa de Potifar. Entretanto, a esposa de Potifar, ela se vê encantada por ele. Ela sente desejo por José. E então o que ela faz? Ela quer ter um relacionamento extraconjugal. E José, como um homem de Deus, ele fala, olha, eu tenho toda a casa aqui, está sob minha responsabilidade, menos você. Você imagina um jovem, ele era muito jovem, e ele tinha hormônios. Ele era um crente de verdade, mas ele tinha hormônios. Mas era um homem de Deus, esta é a diferença. E se não fosse homem de Deus, me dei bem. Vim como escravo para cá, olha, mas só vou ter um caso com a minha patroa. Beleza, já que eu estou sendo escravo aqui, estou sofrendo, que eu tenha alguma coisa diferente aqui. Esse é o pensamento do mundo, vou me dar bem de alguma forma. Mas ele era um homem piedoso. E ele rejeita aquilo, e a mulher tenta agarrá-lo, e ele foge. E vai embora, fugindo. Diz que ela fica com a roupa dele nas mãos e ele foge. E o que acontece? Mais uma fake news. A mulher dele chega, a mulher de Potifar chega, Potifar fala, olha, ele tentou me violentar sexualmente. O que acontece com ele? Já estava naquele local lá, já, digamos assim, estabilizado, mesmo escravo, tinha toda a sua confiança do Potifar, era um administrador da casa, vai preso. Poxa, mas o que Deus quer com este homem? A Bíblia fala que Deus era como ele. Deus era como ele. Só que ele é visto com descrédito. Não, ele acreditou na mulher dele. Ele não acreditou em José. Aí ele chega na prisão, está na prisão, aparecem lá duas pessoas que vão presas, o padeiro e o copeiro, e eles têm sonhos que José interpreta o sonho deles, e José fala, daqui a um tempo vocês serão soltos, e eles são soltos, realmente. Ele fala, não esqueçam de mim. E o que eles fazem? Esquecem dele, e ele continua lá, e Deus estava com ele. Ele poderia pensar, Senhor, os meus parentes me venderam como escravo, olha como eu sou vítima, Senhor. Eu tenho tudo para fazer as coisas erradas porque os meus irmãos não gostavam de mim. Me jogaram num buraco, me venderam como escravo. Fui acusado de ser um estuprador. Vim parar na cadeia. Ajudei quem estava na cadeia a sair falei para eles que eles iam sair aqui da prisão, eles saíram. E eu estou esquecido aqui. Eu vou começar a fazer tudo errado. Não. Fala que Deus estava com ele. Ele continuava
firme no Senhor, apesar das suas dificuldades, apesar da sua vida familiar. A Bíblia mesmo nos fala que Deus não veio trazer paz, mas veio trazer espada, colocar pai contra filho, irmão contra irmã. Não é verdade? A palavra de Deus nos fala desses desafios que nós temos em família. A Bíblia nos fala da oposição que nós vamos ter dos de fora. A Bíblia fala da rejeição que nós vamos ter por causa da palavra de Deus. De que nós podemos ser esquecidos, negligenciados, vão nos caluniar, vão tentar nos prejudicar. Mas o que o texto nos fala aqui é que Deus estava com ele. Deus estava com ele e o livrou das aflições. Ele passou por essas aflições e foi livrado delas. O texto no versículo 10 fala o seguinte, do versículo 10 ao versículo 15: e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se faz reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Ora, a Bíblia também nos mostra que, apesar de toda esta oposição que José passa, Deus estava com ele. Deus liberta o seu povo. Deus liberta José das suas aflições, como diz o versículo 10, que Deus o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe então esta graça, esta sabedoria perante o faraó, que constituiu ele como governador. Nós poderíamos ver esta história lá no Gênesis, capítulo 41. Deus liberta o seu povo, liberta José das aflições. José é esquecido na prisão, mas o faraó tem sonhos e ele precisa que estes sonhos sejam interpretados. E então, ele fala, não, existe alguém que vai interpretar esse sonho, que consegue interpretar o seu sonho. É um que eu estava com ele na prisão. Então José chega perante o faraó e fala, olha, aconteceu isso. Tinha lá as vacas gordas, 7 vacas gordas, e de repente aparece lá 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comem as vacas gordas, e as vacas que comeram as vacas gordas continuam magras. E aí tem as espigas bonitas lá, e aí tem as espigas secas, e elas tomam conta das espigas que estão bonitas lá, e ficam todas secas. Qual é o significado deste sonho? O José chega e fala para eles, existirão 7 anos de grande fartura. Vamos passar por abundância, olha. Muito bom, pleno emprego, economia em alta, dólar em baixa, vocês vão poder comprar tudo que pode aqui, vocês vão poder comprar um carro, vão poder comprar uma casa, o nosso caso aqui agora, né, gente, só ilustrando aqui, fazendo algo contemporâneo aqui, você vai poder ter uma vida confortável até nesses próximos anos, vai ser tranquilo, vai ser fácil de arrumar emprego, vai ser fácil de comprar comida. 7 anos muito bons. Entretanto, vão ter 7 anos de muita fome por toda a terra. Esta é a interpretação do sonho. E aí, então, o faraó é instruído ali por José que construa ali locais para armazenar a comida durante esses 7 anos que vai ter de grande fome ali, de grande abundância. Então, você vai estocar alimentos, você vai estocar recursos ali para um período de grande problema. Isso é uma boa ilustração, um bom princípio para nós nos dias de hoje. Abrindo parênteses aqui, irmãos. Principalmente na nossa cultura brasileira, nós temos a capacidade, nós temos a filosofia de quanto eu ganho, eu gasto. Não importa se eu ganho 1.000, eu ganho 20 mil, eu vou gastar tudo o que eu ganho.
Nem sempre você estará nessa situação. Pode acontecer um problema e você precisa ter um dinheirinho guardado, se você tem esta possibilidade de guardar. É um bom princípio ali. Então eles fazem este estoque de alimentos e quando chega o período de seca, falta chuva, falta alimento em todos os lugares, eles têm os alimentos guardados para o seu povo e para aqueles que vinham de outros lugares buscar alimentos ali, eles vendiam alimentos para as populações dos outros lugares. O que acontece então? Jacó sabe que no Egito tem alimento, né? José, de escravo, se torna o governador do Egito, está apenas abaixo da autoridade do faraó. Jacó então sabe que lá no Egito tem comida. Ele manda os seus filhos, exceto Benjamim, ele fala, olha, eu já perdi o meu outro filho, tem que ficar pelo menos o menorzinho aqui comigo, Benjamim. Vão os outros lá pegar comida, né, para que a gente consiga sobreviver. Chegam lá a primeira vez, levam a comida, né, José reconhece seus irmãos, e aí quando é para eles voltarem, né, há toda aquela história, quando eles voltam novamente, José fala para trazer o irmão mais novo deles, né, e há toda aquela questão de ele colocar as peças de ouro nos alimentos deles lá, e ele se revela aos seus irmãos, e os pais, e então ele manda trazer o seu pai, a sua família, de onde eles estavam, da terra que eles estavam, para o Egito, para serem supridos no Egito. O que isso quer dizer, irmãos? Não quer dizer apenas que eles foram libertos da fome física, porque eles morreriam de fome. O que está em jogo aqui é o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido que através da linhagem de Abraão haveria uma nação, haveria um povo que se multiplicaria. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram os 12 irmãos ali, e se morresse todo esse povo de fome, aonde iria se cumprir essa promessa? Esse povo se perderia. Então é Deus cumprindo as suas promessas através de uma situação onde José é mandado para o Egito e ali haveria comida, exceto os outros lugares, ali haveria abundância em alimentos. Este povo é levado para o Egito para ser suprido e para ser preservada a promessa de Deus. Então Deus preserva o seu povo, Deus preserva a família de José, que seria uma grande nação, a família da promessa de Deus, o povo da promessa de Deus. Ele livra este povo da extinção, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas, inclusive dentro daquilo dos acontecimentos do dia. Dos acontecimentos do momento, ele usa para cumprir os seus planos. Ele usa situações que parecem as mais terríveis. Pensa, poxa, mas como que pode ser bom alguém ser vendido como escravo? Alguém ser acusado de estupro? Alguém ir para a cadeia? Como que isso pode ser bom? No caso de José, os planos de Deus era torná-lo um governador do Egito e fazer com que o povo de Deus, o povo da promessa, fosse preservado. Olha como a promessa de Deus é maravilhosa, como o agir de Deus é maravilhoso. Como Deus trabalha na história, como Ele é Senhor da história para cumprir os seus planos. Nada está fora do seu controle. Nada sai fora do controle dele. Por mais que você e eu não compreendamos o porquê Deus está fazendo aquilo, a única coisa que nós podemos entender é: o Senhor vai cumprir o seu propósito através disso. Não sabemos como. Deixa eu dar apenas uma pausa aqui, vocês querem fechar a porta, que eu estou vendo que tem algumas pessoas com frio aqui. Fica à vontade. Então Deus cumpre os seus planos, Deus liberta o seu povo. Deus liberta do mal, Deus liberta da extinção, Deus liberta da fome. Se tem uma coisa desesperadora, é a fome. Se vocês forem pensar, irmãos, que aquelas pessoas estavam ali, poucas coisas são tão desesperadoras como a fome. E Deus supriu o seu povo. Uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa por comida. Ele é capaz de comer qualquer coisa por causa de fome. E Deus supre o seu povo em meio a isso. E Deus usa uma situação improvável para suprir o seu povo. É este Deus que nós cremos, o Deus que age na história
e Ele é o dono e Senhor da história. Versículos 15 e 16 diz o seguinte: Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele também e nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então aqui nós vemos que Jacó desce com toda a sua família, com os 75 membros da família, os filhos, as esposas, os netos e tudo mais. E aqui então eles descem, aqueles que seriam das 12 tribos de Israel, vão para o Egito e ali são supridos por Deus através daquilo que José havia feito, se tornando o governador ali, recebendo, sendo supridos por Deus, como Deus havia prometido a eles também, que eles teriam um novo lar. Eles morrem lá, mas os seus corpos são transportados para a terra onde eles viveriam. Os filhos de Jacó são levados novamente para serem enterrados na terra que havia sido prometida a eles. Temos dois textos aqui, o texto de Gênesis capítulo 50, versículo 13. Nós vemos lá, Gênesis capítulo 50, versículo 13, diz o seguinte: Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron o Heteu, fronteiro de Manre. Então aqui está falando da morte de Jacó. E em Josué capítulo 24, Josué 24, versículo 32 diz assim: Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito e enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser herança dos filhos de José. Então aqui está falando dos ossos de José, anteriormente fala do corpo de Jacó. Estevão faz aqui um resumo da história, porque ele fala que foram enterrados no terreno de Abraão, mas o corpo de Jacó sim foi no de Abraão, e os ossos de José foram levados para esse local onde Jacó havia comprado, ok? Então aqui nos mostra que eles são levados para a terra que havia sido prometida a eles e que era a terra da promessa para o povo de Deus. E essa também serve como uma ilustração para nós, que nós temos um lugar que não é este mundo, mas que nós temos um lugar preparado pelo próprio Senhor, novos céus e nova terra restaurados, onde viveremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós vemos uma situação de aparente desgraça, onde o Senhor restaura o seu povo, onde o Senhor supre o seu povo. Então, onde há uma aparente desgraça, uma aparente situação de tragédia, o Senhor transforma em algo abençoado, onde o seu povo é suprido, onde o seu povo é liberto, onde o seu povo é cuidado por Ele e suprido. Então, algumas aplicações e reflexões para nós na noite de hoje. É que Deus nos supre, que Deus nos salvou e Ele nos livra. Então Deus salva, supre e livra os seus filhos. Quantas situações nós já passamos em que nós vimos, poxa, o Senhor nos supriu, o Senhor cuidou de nós nessas dificuldades, e o Senhor nos livrou de perigos, e o Senhor nos salvou porque o Senhor mudou e moldou o nosso coração através de Jesus Cristo, que nós estávamos perdidos e um dia, parece ter sido algo ao acaso muitas vezes, o Senhor nos supriu. O Senhor cuidou de nós. Fala, poxa, mas foi tão coincidência que eu vi uma pessoa lá e de repente eu conheci essa pessoa me apresentou o Evangelho e eu criei. Puxa, mas foi uma situação de um acidente ou de um enterro, alguma coisa assim, e eu ouvi o Evangelho e criei. Então Deus salva seus filhos por meio de situações as mais improváveis. Deus nos livra de situações por meio daquilo que as pessoas falam que é coincidência. Olha só, poderia ter feito isso e ter machucado, ou até ter morrido. Deus tem cuidado de nós dia após dia.
Tem situações também que nós passamos, que nos parecem desfavoráveis, como foi a José. Mas aí nós temos que compreender: Senhor, o Senhor tem os seus planos. Eu não sei aonde isso vai chegar, mas eu sei que o Senhor está cumprindo os seus planos e que nada sai fora deles. Então o Senhor controla todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. Cada passo que você e eu damos estão dentro do controle de Deus. Cada situação que a gente fala: por que eu estou passando por isso? Deus está no controle. Deus usa inclusive o mal para cumprir os seus planos. Isso é verdade. Deus não usou a maldade dos irmãos de José. Deus não usou aqueles irmãos para falar: vamos pegar esse aí, vamos jogar lá naquele buraco, vamos vendê-lo como escravo e vamos falar para o pai que ele está morto. Maldade, pura maldade. E Deus usa o mal para que José vá para o Egito, se torne governador do Egito e supra os seus irmãos e as outras nações ao redor para que não morram de fome. Deus usa o mal para cumprir os seus planos. Tanto que José, quando chega lá no último capítulo de Gênesis, ele fala para os seus irmãos que lá estão temerosos, porque agora ele é governador do Egito, né? Meu irmão pode se vingar da gente aqui. Ele fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. É isso. Deus transforma o mal em bem. Deus usa o mal para cumprir os seus planos. A Bíblia nos deixa muito claro isso. O texto lá fala: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus usou isso para preservar a vida de vocês. Deus usou isso como instrumento para suprir o seu povo, para ser glorificado. Ou seja, Deus usa o mal para cumprir os seus planos, sim. E não há motivo de escândalo nisso, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia deixa muito claro. Deus é fiel às suas promessas e Ele usa qualquer circunstância e toda circunstância para cumprir os seus planos. Você pode ver isso na vida de Jesus. Jesus não foi caluniado. Jesus não foi traído por Judas. Puxa vida, Jesus poderia não ter escolhido Judas como um apóstolo seu. Judas foi um instrumento para cumprir os planos de Deus, porque a Bíblia nos mostra que estava determinado que Jesus seria entregue, seria morto, seria crucificado. Então, Judas Iscariotes foi um instrumento para cumprir os planos de Deus. Era algo mau, ele é o filho da perdição, mas ele foi usado para cumprir os planos de Deus. Ele foi injustiçado, porque foi feito um julgamento injusto para com Jesus. Ele foi levado lá fazer um julgamento de madrugada, é um julgamento ilegal, para cumprir os planos de Deus. Ele foi caluniado, foram levadas pessoas para falarem mentiras contra ele, para cumprirem os planos de Deus. O texto que nós lemos esses dias ainda não fala que de Herodes e Pôncio Pilatos, que eles fizeram tudo que a mão de Deus predeterminou, tudo que Deus predeterminou? Herodes, Pôncio Pilatos lavou as suas mãos. Ele não tomou uma atitude de livrar Jesus para que os planos de Deus fossem cumpridos. Deus usa o mal, Deus usou Herodes, Deus usou Pôncio Pilatos para cumprir os planos de Deus, para que Cristo fosse crucificado, morto, ressuscitasse. Esses são os planos eternos de Deus. Então não adianta o homem falar: nós nos rebelaremos contra Deus, como diz lá no Salmo. Se levantemos contra Deus, nos rebelamos. A Bíblia fala: Deus ri de vocês, zomba de vocês. Vocês acham que podem ir contra Deus, contra os propósitos de Deus? Vocês estão cumprindo os propósitos de Deus. Vocês que se colocam contra o Evangelho, vocês que querem censurar o Evangelho, vocês estão cumprindo os propósitos de Deus, para que Deus seja glorificado. E por mais que vocês não queiram, vocês odeiem isso, vocês que odeiam o Evangelho, vocês estão cumprindo os propósitos de Deus. Porque Deus usa, inclusive. Porque Deus tem no controle de todas as coisas. Porque Deus usou ao longo da história, e Cristo é a grande e maior ilustração e o maior exemplo de como Deus usa todas as coisas para cumprir o seu belo plano, que é o plano da redenção.
que é o plano eterno de um novos céus e nova terra. E nós sabemos de perseguições que existirão. E nós sabemos da rejeição que o Evangelho vai sofrer, que sofreu com os patriarcas e os profetas lá atrás, que sofreu com os apóstolos, os discípulos do Senhor no Novo Testamento, e que ao longo da história vem sofrendo perseguição e mais perseguição. Mas que os planos de Deus vêm sendo cumpridos, porque há pessoas que são incircuncisas de coração, mesmo aquelas que são religiosas, mas o nome do Senhor continua sendo glorificado e os planos do Senhor continuam sendo cumpridos. O que Estevão está nos mostrando aqui é isso, que o povo de Deus ele pode ser rejeitado, o povo de Deus pode ser caluniado, mas ele está sempre olhando para o Senhor, e Deus está sempre conosco, e os planos de Deus sempre serão cumpridos, queira você ou não, queira você impedir os planos do Senhor, você querendo impedir os planos do Senhor, você está cumprindo os planos do Senhor. É isso. Todos nós estamos debaixo da soberania de Deus. E nós estamos do lado do Senhor, porque nós somos resgatados por Cristo. Este é o nosso maior bem, é o nosso resgate. E nós estamos aqui então para proclamarmos este nome. Por mais rejeitados que nós sejamos, mas estamos aqui para proclamar o nome do Senhor e cumprir os planos de Deus, sabendo que os planos dele serão cumpridos e ele nos usa como instrumentos da sua vontade. Que nós vivamos para a glória dele. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, adoramos a Ti.